Eu gostaria de convidar o professor Edgardo Ferreira Soares Neto, que é o nosso primeiro palestrante. Ele é advogado criminalista desde 2003, membro da ANACRIM, responsável pela área criminal do GCP Advogados, possui pós-graduação em Ciências Criminais pela UNIP e pela FESMIP, mestre em Direito Internacional Penal pela Unisantos, em São Paulo, e é professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial em cursos de graduação e pós-graduação. O professor Edgardo vai ministrar a palestra intitulada Crimes contra a Ordem Tributária e a Continuação Delitiva. Professor? Uma salva de palmas para o professor Edgardo. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro Congresso Brasileiro, como já foi dito, né? Antes de começar, eu saúdo e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço especificamente ao professor André Fonseca pela oportunidade, ao professor Norá, ao professor Rafael, né? E a vocês que conosco dividem esse momento, né? É sempre bom a gente incentivar e fomentar esses momentos de discussão que retornam desde o período, né? Período tenebroso em que ficamos isolados desse convívio que é muito profícuo para a nossa evolução jurídica e acadêmica. A academia, ela deve sempre nos unir para esses eventos, para que discutamos essas questões que fazem com que a gente evolua, a gente crie exatamente bagagens, que são aquelas informações que amealhamos no decorrer do nosso curso, que farão com que tenhamos capacidade de desempenhar bem as nossas profissões, né? As nossas funções com o curso de Direito, tá? Então, agradeço demais a presença de vocês e a atenção de vocês. Bom, eu trouxe a discussão hoje, né? Eu escolhi trazer uma lead case, né? E essa lead case, ela põe em análise uma lei especial, que é a Lei 8.137, de 1990, chamada de Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. E essa lead case, ela existe tendo em vista um HC de São Paulo, da 3ª sessão do STJ. Eu preciso só dar um esclarecimento para que vocês compreendam. Existem 2 turmas criminais no STJ, que é a 5ª turma e a 6ª turma. Em caso de divergência entre uma e outra, vem a 3ª sessão para apaziguar essa divergência e criar uma posição uníssona na abordagem de temas jurídicos afetos ao direito penal e ao processo penal e às legislações penais especiais. Que, diga-se de passagem, hoje, meus amigos, existem mais crimes em leis especiais do que dentro do próprio Código Penal, que é o nosso Decreto-Lei 2.848, de 1940. Né? Então, essa lead case que eu trago, ela afeta essa lei especial, e aí eu vou começar a desenvolver com vocês o raciocínio, e vou começar lá de longe, da estrutura do direito penal como um todo, né? Os meus colegas que trabalham comigo, Direito Penal 1 e 2, bem sabem dessa minha fala, onde eu apresento um conceito extremamente objetivo do direito penal e, a partir dele, onde a gente vai decompor elementos e evoluir gradativamente nas características de cada um desses elementos. Então, o direito penal, ele é um ramo do direito público composto de princípios e leis para um enfrentamento a uma infração penal, que é um comportamento humano indesejado, como seu idealizador ele atribui a esse comportamento humano, porque o crime, assim como os outros ilícitos que podem acontecer a depender dos outros ramos do ordenamento jurídico, são realizados a partir de comportamentos humanos. Então, o crime ele não é diferente, ele é produto do comportamento humano. Então, esse comportamento humano classificado como indesejado, ele é tratado pelo Estado a partir da aplicação de uma sanção penal. Então, essa é a estrutura do direito penal, e a partir dessa estrutura, a gente vai pensando pontos e evoluindo na análise deles. O ponto que eu trago com a minha fala hoje, ele é afeto à sanção penal. E aí a gente tem que saber e lembrar
que houve uma grande modificação da lei penal, porque vocês já perceberam, eu já falei, ela descende da década de 40 do século passado, né? E ela possibilita a sua aplicação tendo em vista as atualizações que, com o passar do tempo, ela foi sofrendo. Ela sofreu uma atualização de extrema importância em 1984, através da 7.209 de 84, intitulada Lei da Grande Reforma. E essa Lei da Grande Reforma, como o próprio nome já sugere, ela reformou de maneira total os artigos do primeiro artigo ao artigo 120 do Código Penal. Tá? E a reboque, ela atualizou a estrutura de sanção penal no Brasil, que adotava antes um sistema intitulado Sistema do Duplo Binário. Então, o juiz, no momento em que ele avalia o nexo de causalidade, onde ele faz aquele elo de ligação entre a conduta e o resultado, o juiz antes, ele podia, através do sistema antigo, do duplo binário, aplicar uma pena e uma medida de segurança como expressão do direito punitivo brasileiro. Veja, a Lei da Grande Reforma retirou o sistema do duplo binário e, em substituição, nos proporcionou o sistema atual, que é o sistema vicariante. A particularidade do sistema vicariante é o conectivo ou. Então, vejam, na aplicação da sanção penal, das sanções penais, que são duas, pena ou medida de segurança, o juiz, ao fazer a análise de nexo de causalidade, ou ele deverá optar por uma pena, ou, do contrário, optará por uma medida de segurança, levando em consideração os elementos do terceiro pressuposto do conceito analítico de crime, que é a culpabilidade. Né? Então, assim, a culpabilidade é o divisor de águas que no sistema vicariante propicia a que o juiz aplique uma pena ou uma medida de segurança na análise do nexo de causalidade que ele fará no momento da prolação da sentença. Nesse momento, e aí já fazendo um link com o processo penal, dois dispositivos poderão ser aplicados. Ou o juiz considera os argumentos da defesa e aplica como consequência da sua análise a absolvição ao réu, e aí estamos no 386 do Código de Processo Penal, onde eu tenho lá os argumentos que fundamentam uma decisão de absolvição. Ou, do contrário, ele vê presentes todos os elementos do conceito analítico de crime, ou conceito estrutural, e determina uma condenação que é a porta aberta para que o juiz calcule a pena. E aí vem um princípio de extrema importância, que é o princípio da individualização das penas. Vejam, meus amigos, mesmo numa atuação coletiva, o Estado tem que individualizar as penas. Por exemplo, quando a gente estuda concurso de pessoas, que é a perspectiva coletiva de uma infração penal, a gente aprende pela teoria monista, especificamente cravada no artigo 29 do nosso Código Penal, que a atuação coletiva, mesmo quando se dá dessa maneira, ela deve ser avaliada na medida da culpabilidade. A tradução, tecla SAP, né? A tradução é a que pede a aplicação da individualização da pena. Nesse cenário de individualização da pena, é onde se localiza a lead case que eu trago para vocês. Né? E ela vem expressa no HC 564-208 de São Paulo. Anotem para depois que vocês puderem e quiserem darem uma olhada nesse HC e talvez poderem compreender com maior propriedade essa minha fala hoje. Né? Então, a individualização da pena propicia a aplicação da pena. Nós adotamos uma sugestão de um dos ícones do direito penal da atualidade, né? Modernos, digamos assim, brasileiro, Nelson Hungria. Então, Nelson Hungria, ele sugeriu ao legislador, que acatou e colocou essa sugestão do Nelson Hungria no artigo 68 do Código Penal, que é o sistema de dosimetria da pena. Esse sistema é chamado de trifásico, porque vai possuir 3 fases, por óbvio. Né? E aí o juiz, a partir de uma pena abstrata, cominada,
que é aquela pena proposta pelo legislador quando da criação da lei, e aí ele vai especificar a proteção aos bens jurídicos essenciais, ele vai também trazer um parâmetro para que o juiz siga, e aí nessa ideia de individualizar a pena ele possa fazer isso passando por essas 3 fases. O tema da minha palestra é a análise dos crimes contra a ordem tributária e a continuidade delitiva. A continuidade delitiva ela se localiza na 3ª fase do sistema trifásico, tendo em vista ser uma causa de aumento de pena. A gente vai usar, ou poder usar, a depender do caso concreto, uma técnica de cálculo de pena chamada de concurso de crimes. Daí eu peço que vocês possam passar para o próximo slide, para que o pessoal veja exatamente a estrutura do concurso de crimes, que tem 3 espécies ou 3 técnicas. O concurso de crimes, a palavra concurso, quando é utilizada pela estrutura penal, ela nos remete a uma variedade. Então vejam, concurso de pessoas, várias pessoas atuando coletivamente, temos um concurso. Concurso de crimes, temos vários crimes sendo realizados por uma única e só pessoa. Então, tem 3 abordagens que podem ser feitas a título do concurso de crimes. Ou a gente aplica, nos termos do 69 do Código Penal, o chamado concurso material. Ele é apropriado para os crimes dolosos, aqueles crimes cuja intenção do sujeito ativo é aquela intenção ligada à vontade específica de transgredir a norma penal, ou aquela conduta ligada muito mais ao desprezo com as consequências que vão surgir da sua realização. O dolo indireto, que pode ser alternativo ou eventual. Então, se as condutas desse sujeito ativo tiverem essa característica, a gente aplica na 3ª fase o concurso material, nos termos do 69. Podemos aplicar também o concurso formal, que expressa, assim como a continuação delitiva, uma ficção jurídica, e esses mecanismos, esses institutos, eles são criados por influência da política criminal, que é um ramo paralelo ao direito penal, mas afeto a ele, que tem como função o melhoramento e a eficácia das suas regras. Então, o legislador, em virtude disso, criou no artigo 70 o concurso formal, onde o sujeito, a partir de uma única conduta, culposa ou préter-dolosa, ele vai realizar uma variedade de crimes. Mas a nossa conversa, que eu proponho a vocês hoje, ela se concentra no artigo 71 do nosso Código, a continuação delitiva, ou também conhecido crime continuado. E o 71, ele dá exatamente as diretrizes para que a gente possa perceber essa causa de aumento de pena, que deve ser ponderada pelo juiz na 3ª fase do sistema trifásico. Vamos rapidinho lembrar cada uma das fases e as suas características. Pena base, a gente analisa nessa 1ª fase, partindo da pena mínima em direção à pena máxima, a gente avalia 8 circunstâncias judiciais, elas se encontram no 59. Então, o juiz, usando as informações do processo, ele vai ponderar essas circunstâncias judiciais com um índice que ele mesmo criará, e esse índice deverá expressar uma ideia de proporcionalidade. A doutrina chama esse momento de momento da discricionariedade judicial. Então, o juiz escolhe o índice e vai ponderar as 8 circunstâncias judiciais, fazendo com que a pena avance do mínimo até o máximo. E aí ele vai progredindo e individualizando a pena. Na 2ª fase, que é a fase da pena intermediária, o juiz pondera a existência de agravantes e atenuantes. Elas estão, as agravantes, no 61, 62 do Código, e as atenuantes no 65, 66 do seu Código Penal. E aí ele chega na 3ª fase da pena concreta ou pena individual, onde ele vai ponderar as causas de aumento e causas de diminuição. É onde se localiza o crime continuado, ou também o a chamada continuação delitiva. Mas, meus amigos, afora essa breve revisão da estrutura penal que nós temos,
Esse HC, ele traz uma posição da terceira seção do STJ. Essa posição da terceira seção do STJ, ela está de acordo com a súmula vinculante número 24. A súmula vinculante número 24, e aí a gente sabe a importância das súmulas vinculantes, né, em comparação às demais outras súmulas que podem existir no nosso sistema jurídico, né? As outras súmulas, elas, por óbvio, não são vinculantes, mas são orientações a que o magistrado as pondere, se for o caso. Elas não são obrigatórias, ao contrário do que muita gente pensa. A obrigatória, por óbvio, até pelo nome, é a súmula vinculante. Então, ela merece, ela pede, na verdade, ela exige uma aplicação sob pena de uma ação constitucional, que é a reclamação em caso de sua desobediência. Então, a súmula vinculante 24, ela vai dizer o seguinte, ó, a tipificação do crime de sonegação fiscal, tendo ele a classificação, ou sendo ele classificado como crime material, e aí as classificações de crimes a gente aprende também no decorrer do curso. Essa classificação que eu me refiro, ela é uma classificação quanto ao resultado, então os crimes podem ser materiais, formais ou crimes de mera conduta. Os crimes materiais são aqueles, meus amigos, que pedem a geração de um resultado específico, que é o resultado naturalístico. É aquele resultado que altera ou modifica o mundo ao nosso redor, perceptível pelos nossos sentidos. O crime de sonegação fiscal, do artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, ele tem como característica o fato de ser um crime material. E aí a súmula vinculante, ela vai dizer para a gente o seguinte, ó, esse crime só vai ser tipificado quando da conclusão do processo administrativo da formação do crédito tributário. Então, como é que a gente deve perceber isso? A tipificação só vai acontecer quando nós tivermos a confecção que aponta para uma conclusão, o fim desse procedimento administrativo tributário, que é a emissão de uma CDA. Então, a CDA, ela indica que o procedimento administrativo tributário para a formação de um crédito tributário ele foi concluído, e aí ela é emitida. Não necessariamente vai sempre existir uma CDA, mas ela é a prova mais clara de que o crédito tributário ele está formado. A certidão de dívida ativa e pode ser cobrada numa execução fiscal e ela está apta, nos termos da súmula vinculante 24, à tipificação do crime de sonegação fiscal. Beleza, esse é o cenário. Só que aí vem, meus amigos, o artigo 71, com o instituto da continuação delitiva ou crime continuado. Ele vai dizer que o crime continuado, ele é um concurso de crimes, tendo como característica a realização de vários crimes da mesma espécie, realizados no mesmo espaço de tempo, lugar e modo de execução. É uma ficção jurídica, onde o Estado, a par de vários comportamentos que tipificam o mesmo dispositivo legal, mas que ocorram sob determinadas condições, o Estado considerará apenas um comportamento e sobre ele aplicará um aumento de pena que justifica a ponderação dessa estrutura do concurso de crimes na terceira fase do sistema de dosimetria da pena. Por isso é uma causa de aumento de pena. O juiz vai pegar a pena de um dos crimes ocorridos em sequência e sobre ela vai aplicar o índice que vai de 1/6 até 2/3. O juiz avaliará qual índice é adequado a tudo que ocorreu. Só que aí percebam, meus amigos, apesar da sonegação ter se constituído pela realização de vários comportamentos, a estrutura sumular, súmula vinculante 24 do STF, considera que a tipificação só ocorre quando o título de crédito ele é formalizado com a emissão do CDA. E aí vem o voto da lavra da ministra Laurita Vaz, do STJ, que vai dizer o seguinte: a
correlação dos comportamentos, ela não fundamenta a continuidade delitiva se esses comportamentos só foram aptos à geração de uma única CDA. Vocês compreendem? Então, apesar de terem sido realizados vários comportamentos, na sonegação fiscal, a lead case ela traz um caso ocorrido em 2010, onde o empresário, de janeiro a dezembro, vejam, 12 ocasiões, né, deixou de recolher o ICMS. Pela nossa análise direta dessa situação concreta, ele realizou 12 comportamentos, percebem? Mas esses 12 comportamentos foram avaliados num único processo administrativo com a geração de uma única CDA. O Ministério Público comumente tem se posicionado pela aplicação da continuidade delitiva. Ora, foram 12 comportamentos realizados no mesmo espaço de tempo, lugar e modo de execução. Então, ele aplica essa causa de aumento da pena, sugerindo a que o judiciário puna com a aplicação da continuidade delitiva, mas entrando em choque com a posição da terceira seção do STJ, que diz que pouco importa os comportamentos em sequência, se eles foram aptos a gerar uma única CDA, não havendo, por isso, a reiteração dos comportamentos. Eu trago essa lead case porque ela impacta na atuação defensiva da advocacia, porque um pleito nosso é que o judiciário, por exemplo, paraibano, reconheça essa postura da terceira seção do STJ e desconsidere a reiteração delitiva. Porque desconsiderando a reiteração delitiva, eu tenho a propícia aplicação de um ANPP, que é Acordo de Não Persecução Penal, que se vê inviabilizado pela reiteração delitiva, e eu tenho a não aplicação do aumento de pena pelo crime continuado. Então percebam a dissonância que às vezes ela ocorre entre um judiciário estadual, no caso o judiciário da Paraíba, que desconsidera essa orientação da terceira seção do STJ, e a posição atual, esse julgado foi de 2021, do STJ da lavra da ministra Laurita Vaz. Então, meus amigos, é uma ponderação que vocês tranquilamente vão poder fazer à medida que conhecem, à medida que conhecerem os institutos jurídicos que lhes são expostos a cada semestre durante o curso de Direito. Espera-se a captação das informações, a absorção das informações, a apropriação delas, para que vocês bem exerçam nas suas áreas de escolha, eu torço que escolham sempre, viu, professor Rafael, pelo direito penal, porque se diz que o direito penal é melhor do que o direito civil, é a paixão do curso de Direito, não é assim? Então, o direito penal é melhor do que o direito civil, a gente brinca muito com isso, apesar de sabermos, claro, é uma brincadeira, que todos os ramos, eles existem irmanados, estão de mãos dadas, mas o direito penal é melhor do que o direito civil. Então, gente, parabéns por participarem desses momentos, agradeço mais uma vez à faculdade por oferecer esse ambiente bacana para que a gente bata esses papos que são afetos ao mundo jurídico. Agradeço a atenção de vocês e me ponho inteiramente à disposição para a tiração de dúvidas, caso existam, isso pode ser feito em qualquer momento, e um bom dia profícuo de estudos e conhecimento para vocês. Obrigado.